O que é o transtorno bipolar e a mania? Os transtornos do humor, como depressão, transtorno bipolar, eles afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando alguém é diagnosticado com essas condições, os familiares, os amigos também são impactados, muitas vezes ficando sem saber como agir ou como ajudar. E hoje nós vamos falar sobre o transtorno bipolar, mas mais especificamente sobre a fase conhecida como mania. Nessa fase, a pessoa apresenta uma alteração de comportamento significativa, marcada por euforia, agitação, desinibição. Só que diante de um surto ou de mudança extrema de humor, como que a gente pode agir? É o tema do vídeo de hoje. Pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra, e hoje nós vamos conversar sobre a mania, um sintoma do transtorno bipolar e como que a gente pode ajudar alguém que esteja passando sobre isso. Mas antes de eu falar, se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui comigo nesse vídeo e não deixa de se inscrever para ser notificado quando a gente fizer novos vídeos. Mas primeiramente, a gente tem que entender o que é o transtorno bipolar e o que é a mania. Os transtornos do humor, como o transtorno bipolar, são doenças nas quais a gente tem uma alteração significativa no estado de ânimo, na energia, no comportamento. O transtorno bipolar ele é conhecido como bipolar justamente porque vai alternar entre esses dois polos. A mania, que seria uma fase de euforia, e a depressão, que é aquela fase de tristeza profunda. E aí a gente tem que lembrar que o quadro clínico ele é uma síndrome. O que eu quero dizer com isso? É um conjunto de sinais e sintomas que podem se agrupar de maneiras muito diferentes entre as pessoas. Hoje nós estamos focando mais na mania. E o que é a mania? É o estado mais extremo da ativação cerebral. É quando a pessoa fica extremamente eufórica, expansiva, sem vergonha, desinibida. E aí é importante destacar que a mania aqui não é uma mania, tipo assim, eu tenho um tique, é uma mania que eu tenho. Não, ela significa a fase de euforia intensa. Mas aí a gente tem que lembrar que a mania ela pode se manifestar como euforia, alegria, empolgação, como eu falei, mas em outros casos ela pode se manifestar através de irritabilidade. A pessoa fica com muita raiva, muito ódio, mais agressiva, mais hostil, briga mais no trânsito, se envolve. Eu tenho uma paciente que brigou na fila para pegar o filho na escola, né? E em outras pessoas ela pode se manifestar através de ansiedade. Então a pessoa fica com o pensamento constantemente acelerado e agitado, mas que não deixa com que ela se concentre ali para fazer as atividades dela, né? Ou então eles ficam extremamente preocupados, tensos, com muito pânico, muito medo, mas a ansiedade ela já costuma ser patológica, mas é uma ansiedade extrema, onde ela também não se concentra e não consegue desenvolver, ela fica meio que paralisada ali. Então, quando a gente vai falar dos sintomas de mania, quais sintomas a pessoa pode ter? Euforia excessiva ou irritabilidade, desinibição, a pessoa fica falando, ela age sem restrições, ela tem uma autoestima muito grande, ela não costuma, ela é mais quieta, tal, do nada ela começa a ligar para os amigos no meio da noite, ela que nunca foi muito de falar ali no trabalho, começa a dominar as rodas de assunto, quer agitar para todo mundo sair, mas que ali não é o perfil dela, sabe? Ela pode ter uma agitação psicomotora, ela começa a falar mais rápido, né? Ela não para muito quieta, ela tá sempre se mexendo, com movimentos impulsivos, ela faz sem pensar. Quando ela vê, ela já fez, né? Os pensamentos ficam muito acelerados e ela vai falando, ela não deixa os outros responderem, então fica aquela coisa do monólogo, só ela tá conversando, as pessoas tentam, ela já corta e já muda o assunto. Aí ela tem uma diminuição da necessidade do sono, dorme só algumas horinhas e já acorda como se tivesse super descansada, cheia de energia, impulsividade em decisões, então assim, ou vai gastar altas somas de dinheiro, ou vai ter um comportamento de risco, como vai usar muitas substâncias, álcool, drogas, ou vai ter um comportamento sexual imprudente, a pessoa vai ficar mais sexualizada. Em alguns momentos, né, também, esse aumento de impulsividade, ele pode ser dirigido para comida, a pessoa não tem, de repente começa a ter impulso de comer, ou para trabalho, começa a trabalhar que nem louco, falando, nossa, aí já se inscreve na pós, e aí já começa a ter um monte de ideia, ao mesmo tempo começa a pegar outra
outro ramo que ela não fazia e começa a tocar junto, ou para religião, ou para estudos, ou para política, resolve que vai se candidatar a algum cargo político, né? Para exercícios físicos, nunca foi muito ativo, começa a se inscrever no CrossFit, no spinning, no grupo do tênis, do beach tênis e vai assim vai. Ela começa a ter ideias grandiosas, acreditando ser mais poderosa, mais rica, mais capaz do que ela realmente é, né? Então, assim, a percepção sobre si mesma fica muito melhor. Então, a pessoa, ela acredita mais em si mesma e não só isso. Ela se produz mais, ela se maqueia mais, ela quer melhorar, mas o visual fica muito evidente, assim, né? A gente percebe que geralmente está com uma cor forte de batom ou com uma roupa que chama bastante atenção. É lógico que é assim, gente, tem pessoas que são assim e tudo bem, né? A gente está dizendo isso que são polos, quando uma pessoa que não tem esses hábitos, de repente, passa a apresentar esses comportamentos. Ela tem alteração bem perceptiva com o som, parece que as cores ficam mais intensas, que ela ouve as coisas de uma forma até um pouco diferente. E aí essa mudança de comportamento, ela vai ser muito rápida, como eu disse, é meio que do dia para noite, né? Até as pessoas que não conhecem muito falam, gente, tem alguma coisa pro fulano? Ele não é tanto assim, né? As pessoas percebem muito bem. E aí, gente, isso eu tô falando mais da mania. Só que a gente tem a hipomania. Então, para vocês entenderem, a mania, ela geralmente está associada ao transtorno bipolar tipo 1, que ele pega aí 2% da população. Já a hipomania, que é uma versão mais leve da mania, menos abrupta, ela é comum mais no transtorno bipolar tipo 2, que já pega 5 a 8% da população, ou seja, ele é mais frequente. Nos episódios de hipomania, as mudanças de comportamento são mais sutis, elas são menos perceptíveis, às vezes até os familiares não percebem, tá? Então, e aí, o que é importante, então, frisar aqui que eu já falei, mas eu quero reforçar. Nenhum sintoma isolado vai fazer diagnóstico de nada. Algumas pessoas são mais chamativas, isso faz parte da personalidade delas. O que eu tô ressaltando aqui é que pessoas que oscilam, que são muito quietas, aí do nada ficam super empolgadas, depois voltam a ficar quietas de novo. Essas pessoas que ficam oscilando entre depressão e ativação, né, elas podem ter esse sintoma quando estão ali no polo de cima. Tá, Maria Fernanda, identifiquei que alguém tem uma crise de mania. Tá numa crise de mania. Como que eu vou lidar com essa pessoa? Bom, lidar com uma pessoa em crise de mania ou hipomania pode ser extremamente desafiador, mas tem algumas estratégias, né, que a gente pode fazer que podem ajudar. Primeiro, manter a calma. Gente, em hipótese alguma, confronte pessoa em mania. Tente adotar uma abordagem bem tranquila, porque lembra que a pessoa está mais impulsiva, ela age baseada no que ela está sentindo. Então, se você responder com raiva ou frustração, a situação vai piorar, porque ela vai explodir. Coloque limites claros. Então, se a pessoa começa a se comportar de maneira perigosa, agressiva, não hesite em procurar ajuda médica. Rapidamente você já vai atrás, porque ela vai se colocar em situação de risco. Então, nem adianta você tentar argumentar ou explicar a gravidade da ação, porque a pessoa ali, ela não está conseguindo elaborar muito bem, ela não está conseguindo raciocinar muito bem. A crítica dela da realidade está muito prejudicada, tá? Evite estímulos excessivos. A pessoa em mania, ela pode ser sensível à luz forte, som altos, então tenta deixar o ambiente o mais calmo, o mais tranquilo possível, diminui a luz, deixa uma meia luz, abaixa o som, tá? Fique atento aos sinais de perigo. A pessoa em mania pode ter comportamento de risco, como gastos descontrolados, o comportamento sexual, como eu coloquei, imprudente. Então, se isso acontecer, também busque ajuda médica o quanto antes. Então, assim, resumindo, o que fica de ideia pra gente? Conviver com alguém em crise de mania é muito difícil. Mas se a gente tiver paciência, o contato quanto antes com o médico que acompanha essa pessoa. Ah, mas nunca passou em ninguém, nunca acompanhou. Liga para o SAMU, leva para o pronto-socorro. Porque com o tratamento adequado, a gente consegue ajudar essa pessoa a se estabilizar. Então, se você conhece, né, você mesmo já passou por um episódio de mania ou sabe de alguém que passou, deixa o seu relato aqui que você pode ajudar tantas pessoas com seu comentário. O seu depoimento vai ajudar outras pessoas a lidar melhor com essa situação.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!